Olá, esse é o Café com Arte e eu, Flávia, com os meus amigos Marcelo e Carol, a gente estava conversando sobre costura e bordado e eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia e eu acho que vocês também não sabem, então vamos aprender um pouquinho com eles. É verdade, para começar, a costura começou há mais de 20 mil anos atrás e para básico, que a gente sempre diz, a gente usa para costurar o quê? Uma agulha, que antigamente eram feitas de ossos, sabia dessa? Não. E eles usavam como linha os pelos dos animais. Muito legal. Hoje já está bem diferente, a gente tem máquinas super evoluídas, tem algumas imagens aí do que vocês podem ver com a costura e os materiais que vocês podem usar. Das mais diversas tesouras. E que mais, Mark? Você é um cara super craque aí no bordado e só você para conseguir passar pra gente esses detalhes que eu e a Flávia de costura. Fala aí, Flávia. Corte e costura nada. Na verdade, assim, o bordado é uma coisa interessante porque ele vem há muito tempo, como a Carol falou, e é muito interessante a história, o desenvolvimento dos produtos. Então, por exemplo, a linha vermelha, a linha para bordado vermelho, ela só foi criada com segurança a partir de 1830 e alguma coisinha, 32, 33, porque as pessoas não conseguiam fazer uma linha vermelha que não borrasse o tecido. Ah, que manchasse. Que não manchasse. Então a pessoa fazia o bordado e depois acabava borrando tudo. Então era uma coisa interessante. Tanto que naquela época, em 1830 e alguma coisa, foi criado um bordado chamado headwork, exatamente para que as pessoas pudessem usar o bordado. Então foi criado um gráfico específico para isso. Até eu vou disponibilizar no blog do programa alguns gráficos legais de headwork, que eles são super bonitos. Você não precisa necessariamente fazer em vermelho, mas que são super legais, que você pode fazer de diversas maneiras. E eles bordavam que roupa? Basicamente, então, é que tá. Eles faziam desde a decoração das roupas de cama, das próprias roupas, até trabalhos de, como se chama? Artísticos, né? De decoração. Né? Usavam-se muito o bordado também na decoração. O patchwork, por exemplo, é a coisa mais interessante também, a história do patchwork. Porque as pessoas, os Estados Unidos não eram um país industrial, eles não tinham nenhuma indústria de tecido, eles compravam tudo na Inglaterra, aí rolou uma treta lá, a Inglaterra brigou e falou, não vou mais mandar tecido para vocês. E os Estados Unidos ficaram sem tecido, eles não tinham indústria de tecido. Aí acabou acontecendo o quê? As mulheres, que sempre foram mais espertinhas do que os homens, começaram a pegar... Total, eu concordo. Detalhe importante. O que acontece? As roupas... As roupas começaram a rasgar. Então elas começaram a recortar os tecidos que prestavam daquelas roupas rasgadas e começavam a remontar, formando novos tecidos. E o patchwork começou, na verdade, fazendo como aquela roupa caipira que a gente tinha, de colocar o retalho e fazer o remendo para cobrir o buraco. É exatamente, é do patch, é de você fazer um curativo no tecido. Legal. Por isso que chamava o patchwork, é o trabalho de curativo, de você arrumar o tecido. E aí, a partir disso, as mulheres começaram a fazer novos desenhos. Toda a criatividade que as mulheres têm. Isso, e uma coisa importante também, em uma época que não tinha régua, não tinha compasso, não tinha a quantidade de equipamentos. Então, quer dizer, é possível fazer patchwork mesmo que você não tenha um monte de equipamentos. Mas vamos voltar para o nosso assunto da costura. Pois é. Agora, fala uma coisa pra mim. A gente escolheu o Mar aqui, que é um cara que super sabe sobre costura e bordado, porque eu e a Flávia, realmente, eu não entendo nada. Agora, a única costura que a Flá faz e super bem é no papel também. Ah, é verdade. A gente pode costurar papel e a gente usa máquinas de costura, existem alguns gabaritos. Eu acho que até a gente pode preparar uma aula falando sobre isso. Bacana. Mas a gente pode costurar no papel e fica muito legal. Na verdade, a costura ela pode ser um acabamento maravilhoso para diversos tipos de trabalho. Então, cabe a você saber aonde que você vai usar isso. Eu vou dar um golinho aqui no meu café. Pode tomar, toma o meu, pode ser? Pode. É que você gosta de amargo, né? Eu deixei o meu já pronto, porque ele está amargo. O que acontece? O bordado, o bom bordado, ele é visto de duas maneiras. Primeiro, se ele não tem nó no começo dele, é importantíssimo isso. E se o avesso está limpo e organizado. Muita gente faz o bordado atrás, o avesso, perfeito. Não tem um defeito. E a frente não está bonita. Então é preciso tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo. Eu fiz muito ponto cruz. Fez. E as pessoas se preocupam muito com o avesso do ponto cruz. Porém, não se preocupam com a frente. Então a frente às vezes fica meio tumultuado, meio muvucado. Então tem que ficar um avesso bonito, organizado e limpo, mas a frente também tem que estar bonita. Caprichado, é verdade. Né? Legal, boa dica. É com um acabamento no artesanato, no bordado, principalmente porque a pessoa pega na mão mais de perto, às vezes coloca num lavabo, tá sempre mais acessível. Então tem que ter um acabamento perfeito, realmente. Agora, desculpa. Já vai? Deixa eu tirar o café daqui, posso? Acho que é melhor. Quer dar mais um golinho? Quero. O que acontece é o seguinte, para a gente fazer um bom bordado, a gente precisa fazer um bom começo sem nó nenhum. Então, eu vou dar 3 inícios de bordado para a gente poder começar bem sem o nó.
O primeiro, ele vai ser feito com essa linha moliné, essa linha de meada, tá? Essa linha de meada, ela tem um segredinho. Você tem que segurar essa cinta aqui para puxar a linha. Então você vai puxar, vai cortar essa Pra não estragar a meadinha meada. e a meada continua inteira aqui, tá? Esta meadinha aqui, ela é feita de 6 fios. Então você vai dar uma descabelada nela para poder soltar esses 6 fios. Vai puxar um fiozinho apenas, segurando a meada como você segurou aquela cinta. Puxa isso. Aí parece que vai emaranhar. Ó, tem um nozão aqui atrás, tá vendo? Estragou. Tirou o fio que você vai usar, Lindo. só que essa Nossa, meada estragou. continua inteira. Muito bom. Então esse é um segredo bacana para você não embolar. Tem muita gente que desmancha essa meada inteira e não tem essa necessidade. Aí você vai pegar este E fio perde aqui. o código depois, né? Você quer comprar de novo. Também, Isso é exatamente. Boa, Flá, não tem como. Quem faz o bordado, então acabou o bordado, acabou a linha no meio do bordado, você precisa comprar a mesma linha, da mesma acho cor, muita do mesmo diferença. código, para não dar diferença depois. E as palhetas são bem extensas de cores, né? As Nossa, cores são tem muito 400 cores, É. 300 cores. 300 laranjas, 300... bem por aí. São tons, né? É bem complicado isso. Então faz o seguinte, dobra essa linha ao meio e vai colocar essa linha dobrada Dupla. no buraquinho da agulha. Mas ela está dobrada, tá? Então a gente tá usando fio duplo. Exatamente. Tá. Então o que acontece? Eu vou ter essa alcinha aqui, que vai ficar na parte maior. Vou pegar uma toalhinha aqui com etamine. O que é o etamine? Etamine é esse tecido aqui, Que já é próprio pra que é bordado. todo cheio de buraquinhos para bordado. Legal. Esse tecido de etamine, ele já tem um encorpante, ou seja, quando a gente vai fazer o bordado, ele é durinho. Então Parece você... uma gominha? Exatamente, E ele já tem os quadradinhos. No ponto cruz a gente sempre usa o etamine. exatamente. O etamine é feito para isso. Não dá pra fazer o ponto cruz. Bom, dá, né? Mas você tem muito mais trabalho. Dá. Eu queria falar que o tecido ele tem um encorpante É. que você não lava a toalha, o tecido, antes de bordar. Porque ele é durinho exatamente para facilitar o bordado. Então, cuidado com isso. Aí você faz o seguinte, você vai pegar aqui uma alcinha desse etamine Você tá na frente, né? Da na toalha. frente, para começar o ponto cruz. Vou pegar aqui e passar essa agulha na laçada aqui. Que show. Ah, muito legal. Aí você começa o bordado sem dar nó. Muito bom. E aí você vai começar a fazer o trabalho de ponto cruz, que eu não vou ensinar o ponto cruz agora, já Bom, com esse qualquer início. bordado, então, que eu for fazer, eu começo assim. Eu Não, tenho... esse para o ponto cruz especificamente. específico do ponto cruz, Tem tá. outros pontos que você pode trabalhar também. Mas esse aqui, Mas essa basicamente, laçada deve servir para vários bordados, para o não? ponto cruz, ele funciona bem, porque você não tem o nó atrás nem na Que frente, lindo. Perfeito. tá? Ô, Má, uma pergunta. Esse é um início bom. Gabarito, por que as pessoas... E bastidores? Por que algumas pessoas preferem trabalhar com aqueles bastidores redondos? Porque deixa o tecido duro como esse Estica. encorpante que você tem aqui. Entendi. Entendeu? Tem Então até ele umas deixa imagens esticadinho. aí pro pessoal dos bastidores hoje. Os bastidores são super legais, mas bordados mais livres, com um tecido tipo um linho, que você não tem o desenho do quadradinho. Aham. Aí você Entendeu? tem que esticar bem a Pra malha, poder né? aparecer. Exatamente. não perder. E dele ficar durinho para você poder trabalhar melhor. Agora tem esse tecido xadrez aqui, que é um tecido xadrez já aplicado no pano de copa. E também a gente tem que começar a fazer o ponto cruz duplo sem dar o nó atrás. Senão ele aparece. Então o que acontece? Esse pano de copa aqui, ele chama Vitória e ele tem esse tecido xadrez duplo, então você pode esconder aqui no meio. Mas também você pode fazer o seguinte, passar a agulha na trama do tecido. Que lindo. Ah, ele é duplo. Legal. E aí você vai esconder a linha em pelo menos 3 quadradinhos antes de começar a bordar. Adorei. Você vai fazer, não tem nó nenhum, Tá. você vem e segura aqui. Uau. E se passar da conta, volta e faz de novo. Volta e faz de novo. Você tem que ter essa manha de segurar. Quando você vai fazer o bordado, você vai fazer o seguinte, você vai começar a bordar, então eu vou fazer só aqui um ponto cruz para poder mostrar isso. Eu vou chegar aqui e você já está segurando naturalmente o ponto que eu passei ali atrás. Que show. Muito bom. E Porque aí você- ficou de como novo você sem nó. escondeu na trama, fica mais seguro E isso. o Mostra avesso. Vamos ver o atrás pra avesso, gente né? ver. Se deu certo. O avesso fica retinho. Perfeito. Mas esse é só o começo. Esse aqui é um ponto cruz duplo. Esse ponto tecido xadrez é para ponto cruz duplo, que fica aquela estrelinha. E uma outra possibilidade de começar o bordado, que é mais simples ainda, é você fazer o seguinte. Tá que toalha macia? Adorei. Bacana, né? Muito legal. Você vai pegar
para começar a fazer um bordado aqui na base, você vem... Esse é quando a gente vai fazer o bordado nos cantos, né? Dá certo. Então. Quando você vai começar pelos cantos. Tem alguns que a gente só faz no meio e não funcionaria, os outros são mais legais. Você vai fazer o seguinte, você vai passar essa agulha por dentro da costura. Por dentro da costura. Muito boa essa ideia também, hein? E aí você vai sair... prendado, hein? Oh, você viu que beleza? Sua avó que te ensinou a fazer tudo isso? Você sabe que não? Eu aprendi com a minha avó. Não, eu ensinei minha mãe, na verdade, a fazer. Uau, que legal. Porque quando eu comecei a trabalhar com isso, as pessoas não queriam ensinar o homem a fazer, né? Então eu tive que observar as pessoas fazendo. Que preconceito, né? Total. É absurdo. Então faz o seguinte, ó, passa aqui a linha por dentro dessa costura lateral, muito bom. Sem precisar desfiar, passa a linha lá pra frente e aí sim você vai ter no começo o início do bordado sem o nó. Famoso bordado limpo. Exatamente. Muito então bom. esses são 3 inícios fáceis para você começar os bordados, que fica sem nó e que o trabalho fica bem acabado. Então muito cuidado com isso. Começo de tudo e finalização de tudo é importantíssimo para um bordado ficar bem acabado e se você for vender, ganhar um dinheiro bacana porque você fez um trabalho bem bonito. E receber bastante elogio, né, também. Também, claro. Isso aí. Agora eu tô feliz porque, assim, eu particularmente não conhecia nada de bordado e costura. Vim aprender com o Marcelo, que é um homem e que é um ícone aí do... É verdade. Até é engraçado isso, mas é sério mesmo. Do ícone do artesanato e passou pra gente. Dicas como essas vocês aprendem aqui no Café com Arte sempre. Eu, a Flávia e o Mai estamos sempre aqui para trazer para vocês um diferencial. Café com Arte está onde? Na internet, no Facebook, no blog, no YouTube. Dá um curtir. E não principalmente, do like, né, dá o joinha. Café com Arte está no seu coração, divulga para todo mundo conhecer. Isso aqui é uma sacada legal de 3 amigos que fazem, brincando, um artesanato muito sério, com muito carinho para vocês. Até o próximo, tchau. Olá, esse é o Café com Arte. Eu, Flávia, estava aqui conversando com os meus amigos Carol e Marcelo. E eu tinha que estar ali. Eu sinalizei. É.